Olá, bom dia a todos. Iremos iniciar o webinar A Importância do CNC em Máquinas e Ferramenta para usar de 5 eixos. Primeiramente, a Camila, nossa moderadora, irá soltar uma enquete para testar a qualidade do som, do áudio, da imagem, se está tudo correto ou não, se tem ruído, se está claro para ouvir. Então, todo mundo disse que sim. Vamos prosseguir então com o webinar. Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Eduardo Miller, engenheiro de aplicação da divisão de CNC da Mitsubishi, engenheiro da computação e stricto sensu pela FEC Unicamp. Meu contato está aqui embaixo, no e-mail e.miller@mitsubishielectric.com.br. Qualquer dúvida, sugestão ou algumas aplicações diversas com aplicações CNC, por favor, me encaminhe. Primeiro, eu gostaria de saber o perfil de vocês. Para tentar modelar da melhor maneira possível a minha apresentação, gostaria de saber de vocês se vocês são fabricantes de máquina, integradores, usuários finais, estudantes. A moderadora Camila irá soltar uma enquete para saber qual é o tipo de perfil de vocês. Prosseguindo, primeiramente eu gostaria de convidá-los a entrar nas nossas páginas sociais e redes sociais, onde a Mitsubishi possui o site mitsubishielectric.com.br/cnc, as nossas fanpages mitsubishielectric.com.br/cnc/facebook e o LinkedIn mitsubishielectric.com.br/linkedin. Também temos o podcast, que nós intitulamos de Mabcast, que é mitsubishielectric.com.br/medcast, e também a página do Instagram mitsubishielectric.com.br/Instagram, e o YouTube, mitsubishielectric.com.br/YouTube. Inclusive, os webinars ficam no YouTube, na plataforma também do YouTube. Prestigiem, compartilhem, curtam esses conteúdos exclusivos da Mitsubishi Electric. Primeiramente, vou explicar e comentar sobre a Mitsubishi Electric. É uma empresa japonesa, onde a sua matriz fica no Tóquio, Japão. O presidente e CEO da empresa é o senhor Takeshi Suriyama, fundada em 15 de janeiro de 1921. Perceba que nós somos empresa centenária esse ano. Vendas líquidas, aproximadamente 40 bilhões. Resultado líquido, aproximadamente 2 bilhões. E quantidade de funcionários, mais de 146 mil funcionários em torno de 40 países. O nosso portfólio de produtos consiste em automação e visualização, acionamentos, controle de distribuição de monitoramento e mecatrônica. Para a parte de automação e visualização, temos a parte de CLPs, controle lógico programável, temos as IHMs e softwares de programação supervisório. Da parte com relação a acionamentos, nós temos servomotores, servoacionamentos, motion controllers, inversores de frequência e robôs industriais. Para controle de distribuição e monitoramento, nós temos disjuntores de baixa tensão, partidas de motores, multimedidores e dispositivos e software para gerenciamento de energia. No segmento mecatrônica, que é o nosso segmento da ramo de CNC, nós temos o produto CNC, máquinas de corte a laser e máquinas de eletroerosão. Prosseguindo, primeiramente eu vou exemplificar e comentar sobre a história de 5 eixos. De onde surgiu a necessidade de 5 eixos, não da máquina em si ainda. Primeiramente, nós temos como destaque o matemático René Descartes, que é considerado o pai da matemática moderna, no qual ele, quando estava dormindo ou deitado na sua cama, ele ouviu zumbidos de mosquito, no qual ele, ao invés de se incomodar com a presença do mosquito em si, ele verificou uma possibilidade de tentar entender o tão quanto era discretizado o movimento do mosquito.
de tal forma que quando ele começou a pensar e estudar, ele concebeu como era possível descrever o movimento num plano com apenas 3 números, que é o considerado plano cartesiano XYZ. Então, primeiramente, ele olhou para esse movimento e verificou que era possível saber em qual posição no plano geométrico, em função do espaço, que ele se encontrava. Mas, verificando o voo do mosquito, ele verificou que era possível também discretizar os eixos angulares, no qual ele discretizava o movimento angular do mosquito e o rotacional frontal. Então, além dos 3 pontos, que consistem em que parte na forma do espaço ele se encontra, em que forma ele se orienta. Então, na parte rotacional e angular. Então, a concepção de eixos, de 5 eixos concebidos foi em função do matemático René Descartes, onde ele concebeu que para discretizar não somente a posição, mas sim a orientação do movimento, precisamos de 5 eixos, no qual 3 eixos são lineares e 2 eixos são angulares. Tanto é que, para discretizar o movimento dos 5 eixos, eu tenho 3 eixos lineares e eu tenho combinação entre um eixo linear com angular, que nós consideramos como 4º e 5º eixo. Dando sequência, com essa história do que seria e a concepção dos 5 eixos, para a usinagem é muito interessante eu descrever da melhor maneira possível. No começo, que era discretizado com o centro de usinagens, nós temos o plano cartesiano XYZ, no qual eu consigo fazer toda a trajetória de uma peça, no qual não é necessário, em função de sua complexidade, então peças menos complexas, de ter a necessidade de 5 eixos. Tanto é que aqui num plano que está concebido, então eu tenho o Z, o eixo X e o eixo Y, que é o plano cartesiano que nós concebemos em uma máquina-ferramenta sendo usinagem simples, 3 eixos. Mas, dependendo da complexidade, em função da peça e em função da trajetória da ferramenta, como por exemplo aqui é uma peça, no qual a trajetória de um perfil complexo, no qual a ferramenta precisa se deslocar na ponta da ferramenta para entrar num ponto de ataque da usinagem, necessita ou se precisa conceber mais eixos. Então, utilizando o conceito de René Descartes, foi concebido uma máquina 5 eixos, no qual a máquina possui 5 eixos, que é concebido com os eixos X, Y e Z lineares, e o eixo A, angular, e o eixo B, no qual eu consigo conceber a trajetória da ferramenta da melhor maneira possível na peça. Para isso, quais são as vantagens de eu trabalhar com eixos diferentes na usinagem, com perfis distintos? Então, quando o perfil é muito complexo, cabe-se ou tende-se a necessidade de máquina 5 eixos, por quê? Possibilita a primeira inclinação do cabeçote, então, algumas áreas que eu não teria acesso, o cabeçote da ferramenta que está aqui. Então, em algumas áreas que eu não teria acesso, com a concepção de eixos angulares, eu consigo inclinar o cabeçote e ter acesso a essa entrada, essa ranhura de usinagem. Outra possibilidade é que, antigamente, o que eu teria que fazer? Para fazer uma peça acabada, dependendo da complexidade dela, eu teria que ter vários processos. Então, ou na mesma máquina ter vários processos de usinagem, referente a vários setups, vários tipos de ferramentas e vários processos de usinagem. Então, eu teria trocas de ferramentas e processos no qual, para a peça ficar totalmente pronta, eu teria que fazer vários processos. Em uma máquina ou várias máquinas. Com esse conceito, o que nós temos? Em uma mesma máquina, de forma multitarefa, eu tendo a deixar a peça acabada em uma máquina só e no mesmo processo, com a máquina 5 eixos. Então, a redução do tempo de entrega da peça tende a ser menor, aumentando a sua eficiência. Também é possível eu verificar a capacidade de evitar colisões, porque eu tenho mais eixos, então possivelmente eu consigo discretizar melhor o movimento, de tal forma que eu não colida, por exemplo, com o cabeçote nesse pedaço aqui, porque eu tenho a concepção de vários ângulos e eixos, de tal forma que a minha concepção evita colisão. É claro que evitar colisão é em função da ferramenta, mas quanto mais complexo os movimentos,
mais chance de haver problemas de interferência se o recurso de programação foi feito de maneira errônea. Então, uma coisa é capacidade de colisão e interferências mecânicas. Se o processo for feito de uma forma errada, na concepção, na modelagem do CAD/CAM, entre outras formas de usinagem, eu posso ter colisão, mas por interferência mecânica. Também, eu tendo melhor ponto de ataque da ferramenta, possivelmente eu tenho também um melhor modo de corte da ferramenta e melhorando a vida útil da ferramenta. E com isso, eu tendo toda essa possibilidade de melhor ataque da ferramenta, eu consigo ter cargas e cortes de cavaco constantes, eu consigo ter filetes menores de cavaco, de tal forma que além de dilatação da ferramenta, de fazer croças no perfil da ferramenta, eu tenho um ganho muito grande na qualidade da usinagem. Dando sequência, para isso existem vários tipos de topologias em máquinas, nos quais eu vou abordar as topologias mais consagradas, padrões, de tal forma que eu vou exemplificar 3 tipos, no qual, na primeira, que está aqui, que a gente chama de tool tiling, que eu tenho uma mesa XYZ, que está consagrada aqui, nos 3 eixos lineares, no qual a peça se encontra aqui, como se fosse um centro de usinagem de 3 eixos normais, mas eu consigo, com os eixos angulares, conceber os 5 eixos. Então, quem é o translado da ferramenta rotacional não é onde está a peça estacionária na mesa, mas sim a ferramenta. Então, a ferramenta, além de ter um movimento linear aqui, que é o eixo Z, eu consigo também movimentar nos 2 ângulos, de tal forma que o ponto de ataque é concebido na máquina 5 eixos, no tool type, em função da ferramenta. Outra concepção que nós temos é o table tiling, que é a mesa em si, com a função, além do movimento linear, todos possuem o movimento do centro de usinagem normal, de 3 eixos, né? Além disso, então, a ferramenta, ela possui a mesma concepção do eixo Z. Em cima da mesa, eu tenho um eixo angular e o eixo rotacional. De tal forma que a concepção da máquina 5 eixos, na topologia, é em função da mesa e não da ferramenta MAS. Então, aqui eu consigo conceber com que a que a peça, ela faça todo o movimento rotacional. E a outra topologia costumeira, ou tradicional de máquina 5 eixos, a gente chama de combinação, que seria a combinação dos elementos do tool tiling com o table tiling. O que seria? Eu consigo, da mesma forma, eu tenho uma máquina de 3 eixos, concebida e consagrada, X, Y e Z, no qual o Z está aqui, na profundidade, e eu consigo um eixo angular na ferramenta e um eixo angular na mesa, concebendo, como se fosse um centro de usinagem horizontal, por exemplo, concebendo todas as interações angulares para fazer a máquina 5 eixos. Então, as combinações tradicionais de máquinas são esses 3 tipos. É claro que máquinas especiais, máquinas de outras formas que concedam uma topologia diferente são máquinas muito especiais e relativas. Mas, não importa, imagine que eu tenho uma máquina com 10 eixos. Então, uma máquina 10 eixos é uma máquina 5 eixos, porque tem mais de 5? Não necessariamente. Por quê? Porque a concepção de máquina 5 eixos são 5 eixos no movimento descrito entre a peça e a ferramenta, porque não importa onde vai ter a concepção. Conforme René Descartes concebeu que a forma com que eu faço a discretização do movimento, com o exemplo da mosca, no qual eu consigo um plano cartesiano, mas os eixos angulares, que faz a concepção de máquina 5 eixos. Então, toda máquina 5 eixos tem a concepção de movimento no qual eu consigo discretizar a ferramenta com a peça 5 eixos. Esse é o ponto. Não importa se a máquina tem 32 eixos ou quantos eixos puderem. E para isso, eu tenho um conceito no qual uma máquina 5 eixos no qual o grau de liberdade que eu tenho a concepção 5 eixos, conforme eu expliquei. Mas é possível, por exemplo, no CNC, que nós vamos verificar aqui, máquinas com o conceito de 5 eixos, pode ser a linha 850 e a 830 do CNC,
no qual o que diferencia, primeiramente, o W significa CNC com Windows e sem Windows, e o S é de Standard. Então, eu tenho CNCs com Windows ou sem Windows, mas o que diferencia do 830 com 850 são os eixos simultâneos, que eu irei explicar. Mas, vocês podem perceber que no centro de usinagem, que é o milling aqui na tabela, na linha 850, eu posso ter até 32 eixos. E na linha 830, também eu posso ter 32 eixos. Mas o que diferencia de forma simplória no concepção, no qual nós estamos falando de máquina 5 eixos? Mas qual a diferença entre o 850 com o 830, visto que eu dito que a quantidade de eixos possíveis nesse CNC, quando eu falo eixos possíveis, é a combinação de eixos CNCs mais espíndolos mais eixos PLC, são iguais. Qual é a discretização? Qual é a diferença em si? Em si, a concepção de eixos simultâneos. O que seria eixos simultâneos? Seria a concepção, na hora da programação, que eu estou criando o programa de usinagem, de eu atribuir 5 eixos interpolados de forma simultânea. O que isso significa? Por exemplo, eu vou fazer uma programação no operador, na peça de programação, no qual, por exemplo, eu programo G1, que é o movimento de aproximação com avanço, G1, X é um eixo com valor Y, Z, A e B. Então, na mesma linha, eu concebi 5 eixos, posso ter 32 eixos na máquina, mas na mesma linha eu estou interpolando de forma simultânea 5 eixos. Isso é interpolação 5 eixos simultâneos. Não implica que toda máquina 5 eixos é obrigatoriamente ser 5 eixos interpolados simultâneos, mas com a concepção de simultaneidade, de interpolação simultânea, existe esse conceito no qual a linha M850 se difere, que está aqui, que ela é possível até 8 eixos interpolados simultâneos, visto que da linha 830 para baixo, somente 4 eixos eu consigo fazer de forma simultânea. Então, quando eu for atribuir uma programação, uma sintaxe no 830, eu consigo programar na mesma linha, interpolando de forma simultânea, até 4 eixos simultâneos. Enquanto na linha 850 eu consigo até 8 eixos simultâneos. Essa é a principal diferença. Mas, máquina 5 eixos, a concepção dela, se pode ser máquina 5 eixos interpolados simultaneamente, ou de uma forma diferente que eu irei explicar. Quando a concepção de interpolação simultânea, que nós explicamos, então, máquina 5 eixos interpolados simultaneamente, então, em único processo de usinagem, que eu consigo discretizar, por exemplo, G01, G1, X, Y. Lógico que cada eixo com seus valores, né? Z, A e B na mesma linha, então eu consigo interpolar de forma simultânea esses eixos e o avanço. Então, essa concepção, qual é o ganho dele? Eu consigo, além de algumas peças complexas, de pontos mais complicados de fazer, eu tenho acesso totalmente interpolando o movimento de 5 eixos. Mas é possível também na concepção de máquinas 3 eixos mais 2. O que seria esse 3 eixos mais 2? Seria que eu divido o processo da máquina em 3 eixos na primeira parte, então eu planifico o processo, e para terminar a parte da usinagem do restante da interpolação, eu faço um outro plano com mais 2 eixos. Então, eu consigo discretizar um plano, 5 eixos, com o recurso 3 eixos mais 2 planificando. Então, eu divido o processo em 2 planos, onde eu planifico primeiro o X, Y, Z, e depois eu planifico X, Y e um eixo angular, e no outro plano eu planifico o outro eixo angular, que faltou o Z, por exemplo, com o B. Então eu consigo fazer essa planificação. Sempre a divisão é eixos lineares com angular. O que eu tenho com isso? Eu tenho a concepção de 5 eixos, porque eu consigo fazer usinagens complexas de 5 eixos, mas aumenta o tempo de processo, e dependendo do tipo de peça, no qual o ponto de ataque da peça é necessariamente em função do tipo de topologia da máquina, ou do ponto que vai se usinar, às vezes não é possível eu ter o ponto de entrada da ferramenta com esse recurso. Da forma análoga, eu consigo também fazer o 4 eixos mais 1, no qual eu consigo fazer com que
eu usine, eu posiciono, depois interpolo algum eixo, de tal forma que eu sempre posso fazer interpolações com 4 eixos ao mesmo tempo, no qual eu consigo esquematizar assim toda a topologia da mosca, um facinho dos 5 eixos, mas não simultâneos. Então, isso se condiz por quê? Porque, às vezes, nem sempre se é necessário máquinas 5 eixos simultâneos, mas máquinas 5 eixos, sim, mas não necessariamente é possibilidade de ser obrigatório o uso de 5 eixos simultâneos. Quais são as restrições? Quando você define uma máquina 5 eixos simultâneos, em função da complexidade da peça e em função de alguns tipos de peças mais complexas que podem ser usinadas, como, por exemplo, armamentos bélicos, peças que compõem destruição em massa, armamentos nucleares, armas químicas, biológicas, de tal forma que resguarde a segurança nacional daquele país. Todo fabricante de CNC com o seu país, então é o governo daquele país, por exemplo, na Mitsubishi, o Japão, ele faz um controle rigoroso e criterioso para cada CNC, 5 eixos tripulados simultaneamente que são vendidos. Esse rigor, esse controle, a gente chama de controle de exportação, ou denominado Export Control. Todo país que precisa possuir essa tecnologia, o governo daquele país, é uma legislação muito rigorosa para isso. Então, eles verificam se há a mesma necessidade de ter máquinas 5 eixos tripulados simultaneamente para aquele recurso, para aquela peça, e verificar se tem algum problema que possa entrar no Export Control da parte da segurança nacional e possivelmente no mundial. Para começarmos, eu tenho todos os recursos em si, mas como é que eu faço? Qual é o sistema cinemático? Quais são os softwares elencados para poder prover essa interpolação 5 eixos? Ou 4+1, 3+2, ou 5 eixos interpolados simultâneos. Então, o primeiro recurso, o que é? É o Tool Length Compensation Along the Two Axes, que seria, em função que eu tenho da ferramenta, então eu tenho um eixo angular aqui, que eu tenho o eixo A e B aqui, angular, né? De tal forma que a ferramenta, eu tenho um grau de inclinação no qual eu tenho que compensar o comprimento da ferramenta. Então, esse comprimento da ferramenta, em função do ângulo que eu estou indexando, eu tenho um comprimento da ferramenta, então o ponto zero aqui da ferramenta, no qual eu considero está aqui, e eu tenho esse ponto. No seu design horizontal, ele vai compensar só esse pedaço aqui. Mas quando eu inclino, eu tenho seno e cosseno para fazer com que a ponta seja considerada de forma correta. Então, o primeiro software que nós denominamos com a máquina 5 eixos, não importa se é interpolado simultâneo ou não, é a compensação de comprimento da ferramenta, que é muito importante e se faz necessário nessas aplicações. Também, como nós conversamos, além do comprimento da ferramenta, no centro de usinagem horizontal ou vertical normal, eu tenho que compensar o diâmetro da ferramenta, no qual, normalmente, você tem um raio e você tem que compensar esse raio. De forma análoga que acontece, o que ocorre com o comprimento, que nós abordamos agora, em função do grau de inclinação da composição dos 2 eixos angulares, que é o eixo A e B, nesse caso, eu tenho seno e cosseno também, que calcular na interpolação de forma dinâmica, quando eu estou usinando esse raio. Então, é muito interessante e mandatório também eu ter o software 3-Dimensional Tool Radius Compensation, no qual eu consigo compensar o raio da ferramenta em eixos angulares. Lembre-se que, quando eu faço uma interpolação, eu tenho eixos angulares com lineares, eu tenho que compor esse vetor de tal forma que, além do vetor na linha de centro que eu tenho da ferramenta, eu tenho que compor o seu raio, nesse caso que eu estou explicando, e o seu comprimento. De tal forma que toda a geometria espacial que eu elenquei na usinagem do atributo que eu vou fazer na usinagem da peça, eu tenho que compensar de forma dinâmica esses erros geométricos, entre aspas, em função da topologia 5 eixos. E essa compensação é calculada de forma automática, não necessariamente obrigando o operador, o programador ou o CAD/CAM de compensar isso. Também existe um recurso que é muito utilizado, principalmente para ferramentas de linha de centro, que nós chamamos, por exemplo, brocas, marchas, entre outros, no qual a principal contribuição dele é a linha de centro. Então, o que me interessa nesse tipo de compensação é a linha de centro da ferramenta. Por exemplo, uma broca,
Não importa o tão grande que é, por exemplo, a ferramenta, mas o ponto que mais me interessa nesse sentido seria a linha de centro da ferramenta, no qual, quando a máquina está no eixo ortogonal, no eixo Z, por exemplo, o que me importa é esse ponto aqui de linha de centro, e eu tenho que deslocar ele, então o comprimento da peça me faz-se importante, e também deslocar o ponto de centro da ferramenta, no qual estava aqui e foi para cá. Quando eu tenho comprimento de ferramenta, ele faz isso, num centro ordinário de 3 eixos, mas quando eu começo a inclinar o cabeçote, ele muda a tangente desse trajetório. Então, o seno e cosseno é obrigatório usar aqui, mas com esse software ele corrige automaticamente esse erro de trajetória em função da linha de centro. Então, faz-se necessário também, para a máquina 5 eixos, o Tool Center Point Control. Vejam que nem sempre, necessariamente, os CNCs que nós estamos abordando para algumas funções são 850 e 830. Por exemplo, 80A já é possível isso, com algumas limitações com as quais, nesse sentido, nesse software, para 830 atrás, até 880A, nós temos 4 eixos simultâneos. E 850 você tem mais de 5, que são até 8. Também, nós precisamos, além de fazer toda essa compensação de comprimento, de raio e da linha de centro, nós precisamos também na parte de simulação gráfica, no qual se compreende toda a verificação do perfil da peça. Existe um recurso chamado Tool Center Coordinate Display, que é aplicado de 830 a 850, no qual eu consigo exibir de forma 5 eixos a trajetória da ponta da ferramenta em 5 eixos. Então, quando eu estou, por exemplo, compensando, usando o G43.5, e atribuindo valores em função do ponto que eu estou modificando a trajetória da minha ferramenta em 5 eixos, eu consigo discretizar no gráfico, na parte a gente chama de traço gráfico, que é a parte de trajetória do perfil da peça, do perfil, desculpa, da ponta da ferramenta, no qual eu consigo, de uma forma muito fácil, exibir o traçado da trajetória da ferramenta. Então, esse software é muito interessante, sim, para a máquina 5 eixos. Percebam que a maior parte dos CNCs ou de nossos concorrentes possuem esses recursos, mas nos nossos CNCs, para isso eu consigo um CNC 830 e 850. Nossos concorrentes, só o CNC, o acima de todos deles no line-up, possuem esse recurso. Então, desde a linha 830 é possível fazer 5 eixos, desde que respeitando que são 4 eixos simultâneos com a composição de 4 mais 1 ou 3 mais 2. Para 850, eu posso extrapolar de 5 até 8 eixos simultâneos. Também, quando se utiliza recursos para compensação de ferramentas, existe sempre um problema de fazer zeramentos, de alguma intervenção manual. Por exemplo, nesse caso que eu estou elencando aqui, eu tenho a letra R é a compensação do raio da ferramenta que eu estou abordando, e o L é o comprimento, nesse desenho de ilustração. No qual imagine que eu preciso fazer um zeramento da peça. Então, para a minha concepção, depois que eu deixo todo o sistema angular rotacionado para o plano que me interessa, por exemplo, esse plano aqui, eu gostaria, por exemplo, de forma manual, manivela, por exemplo, de posicionar o eixo de tal forma que ele, como se fosse o eixo Z, eu estou com o plano aqui e a mesa. Então, o eixo Z vai aqui no plano. Eu gostaria de forma análoga fazer o mesmo posicionamento, só que eu tenho composição de eixos. Então, quando eu posicionei o eixo angular, eu queria que o cosseno, ou seno... Então, como é que eu concebo isso? Eu tenho duas formas de fazer isso. Primeiramente, eu tenho um software chamado 3Dimensional, que ele faz a concepção de correção angular, só que ele não compensa o raio da ferramenta. Então, quando eu estou fazendo uma manipulação, uma usinagem manual, no qual faz sentido, faz necessária a compensação do raio da ferramenta num eixo inclinado, vamos falar assim, que é um eixo de 5 eixos, o 3Dimensional não é cabível. Por quê? Porque ele não vai compensar o raio da ferramenta. Mas que recurso faz isso? Porque o 3Dimensional, por exemplo, desde a linha 80A é possível esse software. Por isso que eu coloquei o Tool Handle Feed Interruption, no qual eu consigo fazer todas as movimentações manuais via manivela,
E além disso, eu consigo fazer com que a compensação do raio seja realizada. Visto isso, dito isso, eu consigo, de forma manual, além de fazer zeramentos, eu consigo fazer usinagens simples, manuais, por exemplo, e também, por exemplo, imagine que a ferramenta estou fazendo uma operação de macho rígido. Então, no macho, num plano normal, ele fica travada a ferramenta e eu tenho um software na Mitsubishi que eu faço retração do macho, para não quebrar o macho. Dependendo do plano inclinado, eu não consigo fazer esse recurso. E máquina 5 eixos eu tenho que ter todos os recursos cabíveis e possíveis. Então, para isso, a sugestão da Mitsubishi é usar essa função to handle feed interruption, no qual eu possuo todas essas concepções e também eu consigo, além de movimentos manuais, zeramento, eu consigo fazer retrações. Somente que essa função é possível e cabível em 830 e 850. Por quê? Cabe o translade máquina 5 eixos. Outra coisa que o pessoal normalmente usa essa função, tá? É possível também, que fugindo um pouco do assunto, mas para ter o mesmo conceito, existem máquinas 3 eixos, no qual o eixo rotacional da ferramenta, tanto o A e o B, eles são virtuais. O que significa virtuais? Eles são mecânicos, então não são CNC. Então eu só posiciono eles mecanicamente e depois interpolo, o que a gente chama de cabeçote vetorial ou cabeçote multidirecional, que normalmente nas literaturas a gente chama de Huron Type, que é a patente do Huron, que é o cabeçote Huron. Então, mesmo não sendo interpolado, eu preciso fazer essas operações que eu comentei. Se a operação desse cabeçote mecânico somente for para posicionamento e não necessariamente compensar a ferramenta, então o Three-Dimensional Compensation funciona muito bem. Mas na maior parte das aplicações que tem alguma compensação e retração, sugere-se também essa função do Random Feed Interruption em função de eu ter que usar um recurso de retração e também, mesmo não sendo 5 eixos, de eu poder atribuir a parte de zeramento e a parte de usinagens com compensação de raio. Também é possível, quando se existe a programação num plano 3D, por exemplo, eu tenho um CAD/CAM, ou eu faço uma programação na interface do CNC, onde a concepção minha sempre é plano 3D. Mas, quando tem um plano inclinado, eu gostaria que a programação minha fosse em 3D também, mas algum recurso que eu inclinasse esse plano de tal forma que toda a trajetória minha que eu programei nesse plano, ele acompanhasse a inclinação da trajetória do plano, que está concebida aqui. Então, eu tenho nesse plano, XYZ, plano 3D, eu preciso transladar esse plano de uma forma que esse eixo inclinado seja compensado. Existe um recurso que faz a orientação desse espaço tridimensional, no qual eu translado a ferramenta pelo ângulo inclinado que para mim cabe e deseja, e toda a compensação de ferramenta, não somente o plano em si, mas eu tenho plano, eu tenho raio, eu tenho comprimento, eu tenho a linha de centro, ele compensa de forma automática. Então esse recurso é muito interessante sim para a máquina 5 eixos, quando a minha programação sempre é voltada em plano 3D. Também é possível que, quando eu faço alguma aplicação no qual a máquina 5 eixos simultâneos, eu tenho a peça e eu tenho algum erro de instalação da peça, eu tenho algum erro no zeramento da peça, por ser a peça muito complexa, e para eu posicionar ele no meu dispositivo, na minha mesa, alguma coisa assim, sempre eu tenho um erro em função da inclinação. Lembre-se que eu tenho o eixo A e eixo B. Então, como é que eu compenso? Porque quando eu planifico essa peça, esse erro fica muito menos evidenciado. Por quê? Porque eu vou fazer um zeramento em função de um plano que eu inclinei. Então, como eu estou inclinando um plano, eu consigo usinar em 3D, porque eu inclinei o plano, né? Tanto em A e B, não importa. Mas, quando eu estou usando 5 eixos tripulados simultaneamente, essa função, ela ajuda muito em função de qual é o erro que está posicionado na minha peça em função do dispositivo. E em função daquele ponto que o CAD/CAM gerou, eu consigo fazer toda a translação daquele ponto nos ângulos de erro para com que o CNC compense e usine de forma correta. Notem que essa função ela é concebida somente com máquinas 5 eixos simultâneos. Por quê? Porque para essa função fazer sentido, eu tenho que interpolar no mínimo 5 eixos simultâneos.
Se não, eu só planifico ela e faço o funcionamento em função de um plano. Notem que, para isso, eu tenho o CNC 850 somente. E essa função é possível e concebida na programação do usinagem. Então, eu consigo, via programação do usinagem, alterar a ordem ou habilitar e desabilitar essa função. Também possui um recurso chamado RNAV, que seria, quando eu estou programando 3 mais 2 ou 4 mais 1, eu preciso, em função de um perfil que eu quero programar, lembre-se que 3 mais 2 e 4 mais 1 são 3 eixos num processo primeiro, depois mais 2, e o 4 mais 1, 4 eixos, mas depois mais um eixo. Eu divido em processos, no qual eu tenho que sempre planificar esse processo. Então, qual é o plano do primeiro processo e qual é o plano do segundo processo? Fazendo com essa concepção, então ela não é aplicada a 5 eixos tripulados simultâneos, ou não deveria fazer sentido ser aplicado. Tá? A Mitsubishi desenvolveu uma interface amigável interativa, que chama de RNAV, no qual, em função do plano que eu quero trabalhar, uma tela amigável interativa, eu falo para ele qual é o plano que eu vou trabalhar, e ela divide os processos no qual, por exemplo, 3 eixos simultâneos vão ser trabalhados. Nesse caso aqui. Então, eu dividi em 2 processos, no qual, na planificação 1, ele vai fazer o processo 1, depois o processo 2 vai ser feito de outra forma. De tal forma que é um recurso visual e é uma interface amigável no qual eu consigo conceber o tão quanto é feita a usinagem em função do plano. Então, para máquinas 3 mais 2 e 4 mais 1, é muito interessante essa interface gráfica. Também, não menos importante, quando eu tenho, não importa se a usinagem 5 eixos tripulados simultaneamente, 4, 3, que eu tenho concepção de máquina 5 eixos, eu sempre tenho os nossos comandos para interpolação circular, que é o G2 e G3. G2 é interpolação horária e G3 anti-horário. Quando eu tenho um plano tridimensional, onde eu tenho a concepção de 2 ângulos fazendo a concepção, existe um recurso que chama Dimensional Circular Interpolation, no qual eu consigo e é possível, eu colocando dados com posição inicial, intermediária e atual, então são 3 pontos que eu evidencio, no qual eu consigo fazer a interpolação nesse segmento de 3 pontos, de tridimensional, de tal forma que eu, de forma tridimensional, com o plano X, Y, Z, eu consigo fazer interpolações circulares, G2 e G3. Quando eu programo G2 ou G3, que são interpolações circulares, eu normalmente tenho que planificar qual plano que eu estou trabalhando, por exemplo, um plano X, Y, por exemplo. Então, sempre tem que planificar o plano para depois eu fazer a interpolação. Para ele saber em que plano ele está trabalhando. Com essa função, não. Ele pega um plano 3D no qual eu tenho que, para função de 3 pontos, eu preciso saber qual é o erro tridimensional que eu tenho e eu consigo conceber essa função. Essa função normalmente é usada quando você usa 5 eixos tripulados simultâneos, você gera uma nuvem de pontos, então não é tão usado esse recurso, mas quando você planifica para 3 eixos ou 4 eixos simultâneos, é bem interessante utilizar essa função. Ela é possível desde a linha 80W até a linha 850. Também, sendo muito interessante, eu tenho uma máquina 5 eixos, eu tenho erros cinemáticos, no qual, na concepção ortogonal da máquina, X, Y, Z, eu tenho erros mecânicos que não tem como eu conceber de uma forma que não existam. Por exemplo, num plano X, Y, Z, eu tenho que fazer com que o movimento mecânico desse eixo, por exemplo, eu compense, em função do tempo, em função do movimento, os erros mecânicos. De tal forma que, por exemplo, em eixo linear, para a gente ter uma concepção, eu tenho, por exemplo, a reversão de quadrante, que é a reversão do eixo, que ele vai, por exemplo, ele vai do positivo para o negativo, movimento. Eu tenho, então, um recurso chamado backlash para compensar isso. Mas eu também posso ter erros intermitentes na movimentação, que é o pitch error. Então, eu posso fazer um mapa de compensações de erros, no qual ele compensa toda a trajetória eletronicamente de forma dinâmica. Dito isso e visto isso, para a gente elucidar, os eixos angulares também eu tenho erros, com a mesma concepção. E com esses eixos angulares, eu consigo compensar esses erros de trajetória, desse desvio de posição,
também com parâmetros para isso. Então, além de eu conseguir compensar eixos lineares, eu consigo fazer a concepção entre eixos lineares com angulares. De tal forma que eu consigo compensar erros entre um eixo angular com linear. Não é um mapa de ponto de erro, mas sim qual é a concepção da compensação do erro entre um eixo linear com angular. Essa função é muito interessante de ser usada e é possível da linha 830 e 850, visto que essa concepção é para máquinas 5 eixos, não necessariamente interpolados simultâneos. Também, esse recurso é o que concebe a máquina com uma precisão de uma excelência muito alta, da forma análoga que eu tenho um pit error, que é um mapa de pontos, por exemplo, que eu faço na máquina. Então, no eixo linear eu tenho vários mapeamentos de pontos. De que forma eu meço isso? Com interferometria. Normalmente com interferometria laser, para ter grau de precisão. Onde eu gero uma tabela de compensação de pontos de erro, e essa tabela eu coloco no CNC. De tal forma que o CNC compensa de forma dinâmica os erros de um eixo linear. Por exemplo, o pit error compensation, no sentido, o dual pit error compensation nos dois sentidos. Então, eu tenho um mapa que compensa no sentido, e eu tenho um mapa que compensa no outro sentido. Mas, de forma análoga a esse conceito que eu expliquei para vocês, pit error, que é mais fácil, eu também consigo um mapa de ferramentas, no qual eu consigo a concepção entre um eixo linear e angular, verificar qual é o erro entre eles, utilizando um conceito de mapa de dados, no qual é feito normalmente via interferometria, é um dispositivo mecânico, interferometria a laser, normalmente, tá? Que a gente chama de interferômetros, e é gerado um arquivo que para o CNC chama postura.dat, no qual é o conceito de robô. A postura no qual, num plano de 5 eixos, que é a mesma concepção de um robô, ele deve ser compensado. Então, não no movimento linear, não no movimento angular, mas em si, na concepção entre os movimentos lineares e angulares. Isso reduz muito os erros cinemáticos no qual a mecânica pode conceber. Então, não é que ele minimiza os erros, mas sim ele corrige os erros de forma dinâmica, diminuindo e melhorando significativamente tanto a precisão da peça quanto a sua realização. Então, ele fica um spline melhor na interpolação. Então, ele fica mais suave os movimentos. Então, o acabamento superficial melhora significativamente. Também, para máquinas 5 eixos, com o conceito de high speed cutting, que até temos um webinar explicando esse conceito e assunto, no qual o CAD/CAM gera, então eu tenho perfis altamente complexos. E o CAD/CAM gera um monte de pontos em incrementos pequenos, no qual o CNC tem que discretizar esses pontos. Quando eu tenho uma nuvem de pontos, no qual, por exemplo, nos segmentos que estão aqui, discretizados, eu tenho vários incrementos pequenos, mas eu faço a concepção que a gente chama de uma serra. Sobe e desce. É muito complexo o CNC compensar isso. Principalmente quando você tem 5 eixos. Cada ponto que está aqui discretizado são em 5 pontos. Então, não é uma aplicação para 3 eixos mais 2, 4 eixos mais 1. Mas sim para 5 eixos interpolados simultaneamente. O que a Mitsubishi desenvolveu para tentar minimizar ou tentar fazer com que esse erro fosse minimizado de tal forma que eu conseguisse uma precisão melhor? Quando é descrito, vamos falar assim, no CAD/CAM com elementos finitos, esse conceito de serra que ele gera em função dos elementos finitos, nós temos um software que chama 5X Smooth Fairing, que ele concebe e consegue minimizar esse erro descrito, tornando ele uma curva de Bézier pura. Então, esses erros e segmentos ele consegue corrigir de forma dinâmica em função do look ahead, do CNC da Mitsubishi da linha M8 possuir um processador exclusivo e dedicado para segmentos finos, que é o nosso diferencial do mercado. Então, com esses recursos, eu consigo minimizar esses erros de tal forma que ele corrige essas interpolações de serra em função do recurso 5X Smooth Fairing. Lembrando que cada ponto de incremento que está aqui são 5 eixos interpolados simultâneos. Também, para máquinas 5 eixos, nós temos o recurso máquinas 5 eixos interpolados simultâneos. Nós temos que discretizar a ferramenta também, só que o CAD/CAM gera uma nuvem de pontos, no qual eu gero vários
erros em função não de uma serra, mas, por exemplo, de um círculo. Então, tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, no qual eu tenho erro de segmentos para fazer o spline, que é o spline, na verdade, é uma somatória de curvas de Bézier, que são pontos no qual eu tenho que discretizar como se fosse uma curva. E quando eu discretizo isso, eu tenho alguns erros no segmento. E lembrando que é 5 eixos interpolados simultâneos. Então, eu tenho esses pontos errados em 5 eixos. De tal forma, eu compenso esses erros e que maneira eu consigo, dinamicamente, que na nuvem de pontos com CAD/CAM, eu suavize isso daí e consigo interpolar de uma melhor maneira. Em função da Mitsubishi possuir um processador único dedicado no mercado de elementos e segmentos finos, que faz todo esse processamento, um look ahead alto, e ser um high speed cut, um dos mais velozes do mercado, a Mitsubishi desenvolveu a função 5X Spline Control, no qual ela consegue suavizar esses erros de spline de tal forma que se torne dentro de uma faixa tolerável que você define. De tal forma que, além de eu melhorar o spline, que eu faço todos os controles, eu aumento a velocidade também do processo em função que eu não tenho paradas de reversão, aumento a precisão, porque eu não tenho paradas imprecisas, porque eu estou arrumando cada ponto, e também eu melhoro o acabamento superficial, porque em cada trajetória que eu modifico, eu tenho acelerações e acelerações que eu posso marcar mecanicamente a peça. Então, como eu tenho o mesmo sentido da trajetória, eu minimizo também o acalmamento. Eu minimizo os erros de acalmamento, melhorando sim o acalmamento superficial. De tal forma que essa função é muito interessante para máquinas 5 eixos tripulados simultâneos. Bom, senhores, eu agradeço essa oportunidade, a presença de todos. Por favor, avaliem o conteúdo, que a Camila, nossa moderadora, vai enviar uma maquete da avaliação. Vamos esperar um pouquinho e nós vamos já às perguntas. Esperar só um minutinho, a Camila, moderadora, enviar para todo mundo. Desde já agradeço a oportunidade de nos acompanhar, de prestigiar esse momento do webinar e que outros que virão sejam bons ou melhores que esse. Prosseguindo. As perguntas. Então, vamos abrir o espaço para perguntas. O Carlos França da Rocha fez já uma pergunta, que é, em que tipo de peça interessante o uso de máquinas 5 eixos? Normalmente, em peças com alta complexidade, no qual eu tenho uma discretização do perfil muito complexo. Um exemplo clássico, por exemplo, é a turbina de avião, que o perfil dele é muito complexo, as hélices, né, da turbina. O Jonathan Silva Souza, como é o programa de usinagem de uma máquina 5 eixos tripulados simultâneos, e o 4+1 e o 3+2? Boa pergunta. Para a máquina 5 eixos tripulados simultâneos, normalmente o CAD/CAM gera esses perfis complexos, no qual eu tenho na designação da linha, do G1, por exemplo, 5 eixos tripulados. Então a máquina pode ter 32 eixos. Mas quantos eixos simultâneos a máquina vai interpolar? Outra coisa, 4+1. Então, lembrando que o processo é dividido em 2 processos, no qual eu tenho 4 eixos interpolados com um, ou indexando ou fazendo interpolação com outro eixo, de tal forma que eu divido o processo em 2. De forma análoga, um 3+2. Ou você pode utilizar, para fazer 4+1, 3+2, o RNAV, que eu expliquei para vocês, que ele planifica o processo, ou o CAD/CAM também, alguns CAD/CAMs possuem esse processo de fazer divisão de processos. O João Silva está perguntando se os slides serão disponibilizados. Sim, serão disponibilizados, sim, os slides do nosso material, sim. A Camila, moderadora, até respondeu já, João. Mais alguma outra pergunta? Vamos verificar aqui se eu tenho mais alguma pergunta. Por enquanto, nenhuma pergunta a mais. Gostaria de agradecer a oportunidade de todos. O nosso próximo encontro do webinar vai ser dia 21/9/2021, às 9h30, com a inteligência artificial pode nos auxiliar nos recursos da compensação térmica nos CNC. Opa, tem perguntas aqui, eu vou retornar aqui. Leandro Viana, como é feito para compensar uma usinagem 5 eixos compensando medidas? É possível? Dependendo da medida, se for da geometria da ferramenta, sim, que eu expliquei para vocês, mas medida de peça, eu consigo compensar angularmente
não a medida da peça em si, mas em que orientação geométrica ela está. Quando você compensa, as medições, normalmente você faz um CAD/CAM, quando é 5 eixos tripulados simultâneos. Essa é a pergunta que eu entendi. Outra pergunta a Mitsubishi fabrica somente software CNC ou também fabrica máquinas CNCs? O Ramiro Trapp, a Mitsubishi, ela fabrica o CNC, então o comando numérico computadorizado, que eu sou responsável pela parte de engenharia de aplicação, mas a Mitsubishi fabrica máquinas, como eu disse no começo, de eletroerosão e máquinas dedicadas. Então, ela fabrica máquinas dedicadas, mas a aplicação nossa, no nosso segmento CNC, é o produto CNC, no qual nós podemos aplicar em máquinas novas. Então, o fabricante de máquina utiliza o nosso componente, nosso equipamento, e também em a parte de atualização e retrofit de máquinas, podemos utilizar os nossos comandos. O João perguntou se teremos certificação, a Camila, a moderadora, falou que será emitido a certificação. Mais alguma pergunta? Acredito que não. Desde já agradeço de novo a oportunidade de a gente estar fazendo juntos esse webinar. Até dia 29/9/2021 para o novo webinar. Até mais.